Capítulo 46. Iniciando a missão de avanço de classe. Gul. Mesmo depois de tanto progresso, Jinvoo não conseguia deixar de desconfiar do que estava por vir. Mas ainda assim, seu entusiasmo para ficar mais forte era maior que seu medo. Um pouco antes, quando estava procurando por um local ideal para começar a missão, Jinvoo usou seu celular para procurar por vários guias de jogos sobre classes. Nova habilidade. Benefícios de evolução. Armas únicas de classe. Missões específicas de classe. Etc. Havia uma coisa em comum entre todos os jogos: avanços de classe possuíam grandes benefícios e recompensas. E isso se tornou possível para mim ao nível 40. Obviamente, nem tudo que ele encontrou era positivo. Haviam postagens de fóruns reclamando: eu tenho medo de ter escolhido a classe errada. Porra, se eu soubesse, escolheria outra classe. Eu baguncei minha build. Acho que cansei deste jogo. Eu tenho que deletar meu personagem? Bom, eles ainda estavam falando sobre jogos. Jinvoo não estava tão preocupado sobre qual classe escolher. Ele usou somente uma adaga até agora, até mesmo suas habilidades eram relacionadas a uma classe assassina. Habilidades de adaga e algo como furtividade a ponto. Acima de tudo, seus atributos eram muito focados em força de agilidade. Por causa disso, Jinvoo não podia pensar em obter outra classe além de assassino. Pensando nisso, ele invocou a presa envenenada de Hazaka do seu inventário. Show! O punho da adaga parecia perfeito em sua mão. Ele acenou para si mesmo. Sim, é isto que estou acostumado. Com a adaga em mãos, Jinvoo passou a olhar em direção à tela da quest. Bem. Ele começou a planejar por todas as possibilidades possíveis. Após um momento para acalmar seu coração, Jinvoo respondeu à mensagem. A missão de avanço de classe está pronta. Gostaria de aceitar? SAN. Aceitar. No instante em que ele respondeu em sua mente, outra mensagem apareceu. Ring. Você aceitou a missão de avanço de classe. Uma dungeon será criada para a missão. Uma dungeon será criada? Antes que ele pudesse compreender o significado da mensagem, uma mudança ocorreu no espaço à sua frente. Voou. Um buraco negro minúsculo apareceu diante de seus olhos, mas esse era apenas o começo. Voou. O buraco, que era tão pequeno quanto um feijão, cresceu para o tamanho de uma moeda, depois para uma bola de vôlei e finalmente tornou-se grande o suficiente para um homem entrar. Isto é. Os olhos de Jinvoo estavam arregalados. Depois de aceitar a missão, ele esperava outra tela de informações com os detalhes da missão, mas não isto. Um portal se formou diante de seus olhos. E pensar que isso até mesmo criaria um portal. O fenômeno à sua frente era exatamente o mesmo dos portais que apareceram pelo mundo. A única diferença é que era um pouco menor do que já havia visto. A mensagem do sistema continuou convidando-o. Por favor, entre na dungeon através do portal. Sejamos calmos. Jinvoo acalmou seu coração. Sim. Se ele pensasse nisso, seja entrando com uma chave ou por um portal, uma dungeon estaria esperando do outro lado. Ele estava apenas surpreso com a criação de um portal artificial à sua frente. Embora ele tenha entrado em muitos portais antes, ele nunca havia visto um ser criado. Quando chegou a esta linha de raciocínio, uma ideia apareceu em sua mente. Espere. Os outros caçadores poderiam entrar neste portal? Bom, ele não teve tempo de testar. Não haviam outros caçadores na vizinhança, nem conhecia caçadores que viriam rapidamente caso ele chamasse. Jinvoo apagou o rosto de Yoo Jinho de sua mente e balançou sua cabeça. O que eu faria se algo desse errado? A mensagem do sistema piscou como se estivesse tentando relembrar. Ring. Por favor, entre na dungeon através do portal. Jinvoo voltou à realidade através do som eletrônico. Ele deu tapas em suas bochechas para retomar seu foco. Não é hora de ficar distraído. Ter sucesso na missão significava obter uma classe e outras recompensas. Ele temeu o que aconteceria se falhasse. Ele tinha que manter o foco. Véu. Após respirar profundamente, Jinvoo segurou a presa envenenada de Hazaka ao contrário e entrou no portal. Você entrou na dungeon. Para ser honesto, ele entrou no portal com muitas expectativas. Ao contrário do que pensava, dentro do portal não haviam muitas surpresas. Era apenas uma simples dungeon de caverna. É o mesmo de sempre. Ele ouviu dizer que dungeons de alto nível possuiriam interiores diferentes e esperava algo do tipo, mas foi desapontado. Contudo, uma mensagem especial apareceu. Neste lugar, o uso da loja de poções é restrito, subir de nível não recuperará seu status. Jinvoo guardou sua adaga após confirmar que não havia nenhuma besta mágica por perto. Parece que isto não vai ser fácil. Desde que isto era uma dungeon especial de avanço de classe, parecia que havia algumas condições. O fato de que ele não poderia se curar através de poções ou ao evoluir de nível, era particularmente problemático. Isso significa que até mesmo pouco dano se acumulará ao longo do tempo. Um ferimento causaria o fim aqui. Sem métodos de cura, ele teria de ser cauteloso em cada movimento que fizesse. Eu realmente tenho que estar focado. Jinvoo fechou a tela de mensagem. Como sempre, ele checou a saída da dungeon. Até que a missão de avanço de classe seja completada, você não poderá sair da dungeon. No momento que colocou sua mão no portal, essa mensagem apareceu. Ele colocou a costa dela, mas a saída não se movia. Ele retirou sua mão. Então o caminho para a saída está bloqueado. Ele ainda tinha que medir a dificuldade da dungeon. Além disso, ele não poderia recuperar HP aqui. Não haveria saída até que ele terminasse a missão. Desta vez, o risco era muito alto. Mesmo o caçador mais corajoso hesitaria antes de entrar diante tais condições. Mas um alto risco não necessariamente significa algo ruim. Alto risco é equivalente a altas recompensas. Ele aprendeu isso com suas experiências.
Se todas estas condições tornaram a missão mais difícil, talvez uma recompensa igualmente valiosa estivesse no final. Bom, havia apenas uma maneira de descobrir. Hora de ir. Jinvoo começou a caminhar mais profundamente na caverna. Ele não conseguia ver o fim do túnel, ao mesmo tempo que não via nem sentia bestas mágicas. Espere, desde que esse é um território do sistema, o correto seria monstros e não bestas mágicas? De qualquer maneira, ambos eram coisas perigosas. Havia uma diferença nesse lugar se comparado a dungeons de caverna normais. As paredes da caverna eram decoradas com tochas colocadas uniformemente pelo caminho. Tochas ao invés de pedras luminosas. As tochas não eram uma fonte de luz eficiente. Mesmo que houvessem muitas, não era o suficiente para iluminar completamente o túnel escuro. Assim como, a luz cintilante produzia várias sombras por todo o canto. A combinação das sombras e do silêncio produziu uma atmosfera muito melancólica se comparada a uma dungeon normal. Bem, eu não tenho problemas para enxergar. O que o incomodava era o impacto que isso causava em seu humor. Jinvoo se aproximou e removeu a tocha mais perto da parede. O caminho a seguir se tornou um pouco mais claro. Isso é melhor. Jinvoo sorriu em satisfação. Ele olhou levemente para trás e então voltou a seguir em frente, com a tocha em mãos. Quanto tempo ele caminhou neste caminho reto? Após algum tempo, ele finalmente chegou em uma curva. Após a curva, ele sentiu várias presenças. Finalmente. Ele calmamente largou a tocha no chão. Show! No lugar da tocha, sua mão direita agora segurava uma adaga. Ele brevemente considerou usar a furtividade para ganhar uma vantagem prévia, mas decidiu poupar sua mana, afinal, não podia usar poções. Se ele gastasse sua maneira de maneira descuidada, poderia não ser capaz de usar uma habilidade em um momento essencial. Eles estão vindo nesta direção. Jinvoo se esgueirou na parede usando suas costas e então esperou os inimigos passarem pela curva. Clang, clang. Um som metálico soou enquanto eles caminhavam em sua direção. O som se aproximou cada vez mais. Clang, clang. Com um som barulhento, Jinvoo questionou. Eles estão segurando algum tipo de arma com correntes? Ele estava curioso, mas não preocupado. Ele descobriria rapidamente. 5, 4, 3. Ele segurou sua adaga com o punho ao contrário e segurou sua respiração. Ele não queria que o som de sua respiração fosse escutado. 2, 1. Clang, clang. Finalmente, as sombras atravessaram a curva. 0. Assim que Jinvoo terminou sua contagem regressiva, a coisa se mostrou. Jinvoo imediatamente mirou em sua nuca. Clang. O som de metal colidindo ressoou alto. Sua adaga não perfurou o alvo. A armadura? Jinvoo estava surpreso. Confirmando a identidade de seu inimigo, ele rapidamente recuou. O humano? Era um cavaleiro equipado com uma armadura completa. Mesmo seu rosto estava coberto por um elmo. Apenas por precaução, Jinvoo tentou chamá-lo. Ei! O cavaleiro reagiu avançando em direção a Jinvoo. Clang, clang, clang. O cavaleiro usou seus ombros vigorosamente para tentar atacar Jinvoo, mas o caçador desviou com facilidade girando seu corpo. O caçador não conseguiu impedir o avanço e seguiu um pouco em frente até que parou. Não é humano? Após expandir um pouco seus sentidos, Jinvoo teve certeza. O cavaleiro não possuía batimentos cardíacos. Era uma besta mágica, se não um monstro que ele nunca havia visto antes. E pensar que haveria um monstro coberto da cabeça aos pés com armadura. Então. Era quase como se estivesse lutando contra outro humano. Xiin. O cavaleiro virou e desembainhou a espada da cintura. Como Jinvoo pensara, aquilo não tinha a intenção de lhe permitir sair vivo. Confirmando a hostilidade mútua, os olhos de Jinvoo se tornaram mais afiados. Arrancada. Sua velocidade aumentou em 40%. O primeiro a acertar seria o vitorioso. Antes que o cavaleiro o alcançasse, Jinvoo entrou em seu alcance. Slash. O caçador desviou do balanço descuidado e golpeou sua armadura em todo o canto. Clang. Clang. Mas ele não conseguiu causar nenhum dano. Essa armadura é muito grossa. Não apenas isso, ela podia ser descrita como escorregadia. Sua adaga impotente deslizou e foi bloqueada sempre que golpeou a armadura. O cavaleiro balançou sua espada em linha horizontal. Slash. Jinvoo abaixou sua cabeça para desviar. A lâmina da espada passou apenas pouquíssimos centímetros acima da sua cabeça. Assim como seu ataque foi poderoso, a abertura criada após errar foi igualmente grande. Jinvoo não desperdiçou a oportunidade. Ainda em alcance corpo a corpo, Jinvoo focou todo o seu poder em sua adaga. Acerto crítico. Crack. A adaga penetrou a armadura. Funcionou? Entretanto, como se não tivesse causado dano algum, o cavaleiro ignorou a adaga saindo de dentro de si e derrubou a espada em um corte vertical. Slash. Jinvoo jogou seu corpo para trás. Clang. Faíscas voaram do chão onde a espada acertou. Jinvoo se recuperou após recuar alguns passos. A presa envenenada de Hazaka ainda estava presa na lateral do cavaleiro. TSC. Jinvoo estalou a língua. Ele não é exatamente forte. Era verdade. Por causa de sua armadura, o cavaleiro era lento. Além disso, seu padrão de ataque era simples. O principal obstáculo era sua grande resistência a armas com lâmina. Jinvoo arregaçou suas mangas. Se é uma grande resistência onde uma lâmina não consegue atravessar. Eu já tenho um pouco de experiência. Ele manteve sua compostura. Ele se recordou das escamas de um boss que quebrou uma espada de aço com poder mágico infundido sem esforço. Ele relembrou como derrubou uma serpente gigante. Comparado com Hazaka, esse desgraçado não é nada. Pensando no primeiro boss que venceu, Jinvoo sorriu em nostalgia.
Clang, clang, clang. O cavaleiro confiante em sua armadura avançou em Jinvoo mais uma vez. Como esperado, não é tão inteligente. Jinvoo desviou facilmente do ataque com o ombro do cavaleiro e se movimentou para suas costas dando um mata-leão. Trac. Obviamente, seu pescoço também estava protegido, isto não seria estrangulado com tão pouco. Trac. Os braços de Jinvoo se contraíram e suas veias saltaram. Ele não estava tentando estrangular o cavaleiro. Ele cerrou seus dentes e seus olhos se alargaram. Crack. Com um som ensurdecedor, o elmo foi removido. Este foi o poder do status de força que ultrapassou 100. Perdendo sua cabeça, o cavaleiro caiu de joelhos no chão. Clang. Você derrotou um cavaleiro. A bem-vinda visão de uma mensagem significou o fim da batalha. Enquanto havia uma luz indicando um drop vindo do cadáver do cavaleiro, Jinvoo estava focado em outra coisa. Como assim, está vazio? Não havia cabeça no elmo que ele segurava. Ele também procurou dentro da armadura ajoelhada, mas encontrou vazia. Então eu estava lutando contra uma armadura ambulante? Ao chegar nessa conclusão, 2 outros cavaleiros apareceram pela curva. Parecia que eles finalmente perceberam que estava ocorrendo uma batalha. Clang, clang. Tendo percebido Jinvoo, os 2 cavaleiros desembainharam suas espadas em sincronia. Xin. Xin. Jinvoo jogou fora o elmo e alongou seu pescoço e ombros. Agora ele sabia o método para derrotá-los. Podemos começar? Clang, 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 clang. Jinvoo sorriu para os cavaleiros se aproximando. A missão estava indo tranquilamente até agora. Continua no próximo capítulo.